tudo que está escrito na Bíblia passa por Jesus. Como assim, pastor? O Salmo 133 é Antigo Testamento, foi escrito antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus. Tudo é sombra de Jesus, tudo passa por Jesus. E esse salmo é o salmo do amor. Ele fala esse salmo tem título da união fraternal. Pode olhar que em algumas Bíblias em cima está escrito união fraternal. É o salmo da união fraternal. E tudo isso passa por Jesus. Isso aqui é a sombra do que Jesus veio revelar para nós. O desejo de Deus é que nós sejamos isso, que Jesus é para nós. Amém? Coloque-se em pé, vamos ler Salmo. Eu estou com a nova versão internacional, e a NVI, ela talvez seja um pouquinho diferente da sua, eu estou com ela propositalmente. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Senhor, obrigado por estarmos aqui e podermos adorar o seu nome por meio dessas canções, e agora ouvirmos a sua palavra, que é poderosa, que é capaz de mudar a nossa vida. Fala conosco, Senhor, alegra o nosso coração, nos dê satisfação, prazer, que nós possamos nos sentir completos ao nos depararmos com a sua palavra, porque ela é poderosa, ela é como espada, ela penetra até a alma, a divisão das juntas e medulas, e a sua palavra diz que ela é apta para discernir as intenções, os pensamentos do coração do homem. Obrigado, porque o Senhor se revela a nós através da sua palavra. Que essa noite seja uma noite de revelação do Senhor a nós. Fala conosco, nos abençoe, alegra o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu disse que estou com essa Bíblia de propósito, porque essa tradução é uma tradução muito próxima do original, segundo os estudiosos. E a expressão aqui, por exemplo, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça. Tem uma conotação muito interessante. Quando o versículo de número 3 diz, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, tem uma conotação diferente, é muito forte essas expressões no texto original. Eu poderia iniciar a mensagem perguntando o que é a igreja, né? E nós podemos ter respostas diferentes, mas a verdadeira resposta é única. A igreja é a resposta de Deus para a humanidade. É através da igreja, não dessas quatro paredes, mas de nós, igreja, nós, templo, que Deus se revela ao homem. E como que Deus se revela ao homem? Se a gente for olhar, é muito interessante, é quase que via de regra, as pessoas decidem frequentar uma igreja pela acolhida que ela recebe quando vem. As pessoas vêm a primeira vez à igreja e, dependendo de como você recebe e acolhe essa pessoa, a tendência dela é voltar, é sentir-se satisfeita, feliz, porque a igreja deve ser assim. A igreja deve ser a extensão do braço de Jesus. A igreja precisa refletir quem Jesus é. A igreja precisa refletir o que Jesus faz. A igreja precisa refletir amor, misericórdia, compaixão, perdão. A igreja precisa refletir tudo isso. Ninguém consegue ficar em uma igreja de gente carrancuda, como disse o Jonas aqui, até esse termo ele usou, e eu anotei aqui. Ninguém consegue ficar em uma igreja de gente carrancuda, onde não se faz amizade. O cristianismo é, sobretudo, o cristianismo do relacionamento. A amizade é a ponte para o evangelismo. Fazer amigos é a ponte para evangelizar. O Adilson estava contando para mim a semana passada que outro dia ele estava no Paranaense, ele parou o carro, parece-me que depois da escola dominical, e de repente, quando ele saiu, alguém chamou ele pelo nome, chamou e tal, ô Piqui, vem aqui e tal, todo mundo conhece ele por Piqui, né? Ô Piqui, vem aqui e tal, e aí vai o Piqui lá. Aí o amigo dele fala assim, rapaz, tem um camarada ali, ele entrou no banheiro agora, mas esse camarada faz mais de 20 anos que não te vê. E você não sabe da alegria que esse camarada ficou quando te viu. E aí
o rapaz sai do banheiro, encontra o Piqui. Piqui falou, me deu um abraço demorado, apertado, e falou para mim assim, rapaz, eu estou tão feliz de saber que você é crente, que você está servindo a Jesus. Graças a Deus, Deus tirou você daquela vida torta, daquelas coisas erradas que a gente fazia. Rapaz, você está diferente. Às vezes eu encontro crente que é ignorante, que depois que vira crente nem olha mais para mim. Mas os caras estavam falando aí, rapaz, que você ficou até melhor agora. Olha que engraçado, irmãos, é ter testemunho não só de quem está na igreja, mas de quem é de fora. E o principal testemunho que nós precisamos ter é de quem está de fora. Como que as pessoas de fora nos veem? Como que as pessoas de fora olham para mim e me identificam? Então isso é muito importante, este salmo passa exatamente por isso. Este salmo então é o salmo do relacionamento. O cristianismo é sobretudo relacionamento, é amizade. E eu vi uma estatística que 75% das pessoas que estão na igreja foram trazidas por amigos. Eu comecei a escrever o meu trabalho de conclusão do mestrado em teologia. Eu preciso entregar esse trabalho. Eu comprei vários livros. Eu quero escrever, eu estou escrevendo, comecei a escrever sobre a missão, a inclusão social na missão integral da igreja. Eu estou lendo vários livros sobre este assunto. E todos os livros, os autores falam da importância do relacionamento, a importância da amizade, de ter amigos. O evangelho é compartilhado através da amizade. Você encontra um camarada que está sem perspectiva, e você fala para ele, rapaz, Jesus mudou a minha vida. Meu casamento era torto, não é a musiquinha lá, um homenzinho torto, morava numa casinha torta, a sua vida era torta, e tudo que era torto, um dia Jesus endireitou. A gente era mais ou menos assim, Jesus colocou a gente no prumo, endireitou todas as coisas. Então a igreja é o lugar de relacionamentos. O que a igreja não é? A igreja não é um clube, onde a gente paga uma mensalidade, chega com o guarda-sol, abre o guarda-sol, senta lá no canto e diz assim, eu vou ficar aqui no meu cantinho, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Igreja não é isso, à luz deste salmo. Há quem diga, eu li um comentarista que disse que Davi, quando escreve este salmo, o Salmo 133, é exatamente no momento mais difícil da sua vida. É quando ele está sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Davi escreve este salmo quando ele está enfrentando crises da sua família, crises de relacionamento, crises de compartilhar a mesma alegria na casa. E há quem diga que Davi escreve este salmo do propósito da unidade, como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. Eu gosto dessa tradução porque ela diz convive, e conviver é uma coisa diferente. Eu posso ter simpatia pelas pessoas, eu posso ter amor pelas pessoas pela primeira vista, à primeira vista, mas eu passo a amar ou não quando eu me relaciono com as pessoas. Essa simpatia cresce ou diminui quando eu me relaciono com as pessoas. E parece que às vezes a gente não sabe conviver com decepções. A gente não sabe conviver às vezes com essas coisas que a gente é todo mundo ser humano, a gente vai morrer e é todo mundo igual, a gente vai para o mesmo lugar, o nosso nascimento foi igual, nós podemos morar em casas diferentes, ter condições sociais diferentes e melhores uns que os outros, mas a nossa vida passa pelo mesmo processo, passa pelo mesmo caminho, começa e termina do mesmo jeito. Mas o salmista me prende aqui nessa palavra, quando os irmãos, como é bom e agradável, quando os irmãos convivem em união. Então ele está falando de algo muito profundo, que é conviver, que é compartilhar a fé, que é compartilhar as alegrias, compartilhar as decepções. É olhar para trás e ver tanta gente que contribuiu no nosso crescimento. Eu estava ouvindo uma mensagem do padre Fábio de Mello, uma expressão dele, 15 minutos, e ele falou uma coisa interessante. Ele foi a um presídio onde há garotos menor idade recolhidos, levado por um outro padre, um outro amigo dele, e chegando lá, o amigo dele, o padre, que fazia um trabalho com aqueles meninos, apresentou-lhe um garoto, e ao sair de lá disse assim, sabe quantos meninos esse garoto sabe quantas pessoas esse garoto já matou? 60 pessoas.
E o padre Fábio de Mello ficou assustado. 60 pessoas, 60 pessoas. E aí começou, aquele outro padre, seu amigo, começou a contar a vida daquele garoto para ele. Sabe? Esse garoto aí é filho de um padre. E não é todo padre que é assim. Mas aquele padre relacionou-se com uma mulher da casa paroquial, que trabalhava na casa paroquial. A mulher se engravidou, teve aquele garoto. E ele simplesmente disse: ninguém pode saber. A notícia correu, não é verdade, é mentira. Mandou ela embora, tirou ela de lá, passou um pano em cima, ficou verdade contra mentira. E sabe quem foi a primeira pessoa que esse garoto assassinou? Esse padre comentou com o padre de Mello. Foi exatamente esse que era o pai dele. E aí o padre disse uma coisa interessante. A primeiro momento você olha para alguém que está no presídio, que cometeu atrocidade, e você tem um sentimento humano de raiva, de rancor, de tristeza, de decepção, de tudo. Mas por onde passa tudo isso primeiro? Tudo isso passa às vezes por frustrações, por decepções, por uma infância marcada pela tristeza, pela decepção, pela rejeição. Isso não estou dando justificativas para ninguém cometer nada. Mas o Evangelho é o Evangelho que trabalha e trata exatamente tudo isso. Nós conhecemos o Evangelho cheio de frustrações, cheio de decepções, cheio de marcas. Nós carregamos marcas muito boas na nossa vida, mas nós carregamos marcas que nós não queremos olhar para trás. Quantas vezes no aconselhamento pastoral eu conversei com pessoas, eu atendi pessoas que na sua infância sofreram abuso sexual, foram abusados dentro da própria família, dentro da própria casa, às vezes pelos pais, por pessoas tão próximas, e essa pessoa não sabe como lidar com a decepção, como lidar com a vida, e isso foi reflexo na sua vida como pessoa, no seu casamento, na sua vida. Quantas pessoas não sabem lidar com a decepção de um pai que chegou embriagado em casa, de um pai que batia na mãe, de um pai que envolveu-se com o espiritismo e queria chegar em casa e beber sangue. Mas tudo isso, a conversão passa por tudo quanto Jesus faz e pode fazer na vida do homem. Então, quando nós temos essa proposta de como é bom, como é agradável que os irmãos convivam em união, é pensar em tudo isso, em tudo que o Evangelho proporciona e ele pode fazer para nós. A igreja também não é um abrigo dos salvos, onde cada um busca os seus próprios interesses. A igreja não é uma prestadora de serviço, como um lugar onde a gente coloca o carro lá e quando você fura o pneu, bate o carro, você tem uma dificuldade, você só pega o 0800, liga e resolve o problema. A igreja também não é isso. A igreja não é um lugar onde a gente procura o serviço da igreja, o serviço do louvor, o serviço pastoral, o serviço dos ministérios da igreja. Igreja não é isso. Igreja é lugar de conviver, de relacionar, de caminhar, de olhar olho no olho e dizer: eu estou decepcionado, eu estou frustrado com você, mas o que nos une é maior do que o que nos separa. Igreja não é um supermercado onde eu vou procurar aquilo que eu gosto. Igreja não é uma casa de shows onde eu sou apenas um espectador. Igreja não é uma sala de obstetricia, onde o pastor age como um médico obstetra, mas onde os crentes desempenham o seu ministério. Igreja é isso, o Salmo está dizendo exatamente isso. A igreja, ela é uma família, onde nós temos o mesmo pai, onde nós temos o mesmo irmão mais velho, onde somos todos irmãos do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré. Então eu quero falar sobre a união fraternal neste salmo. E a primeira coisa que nós devemos olhar e dar atenção é que a importância de relacionamentos saudáveis, ela contribui para a expansão e para o crescimento da igreja. Repita comigo: a importância de relacionamentos saudáveis para o crescimento da igreja. Esse A é um A com H. Há importância, há necessidade de relacionamentos saudáveis para o crescimento da igreja. A união entre irmãos, aos olhos de Deus, ela é bela. Olha como o salmista começa: como é bom, como é agradável. Sabe aquele alimento que você degusta e ele é agradável, ele é saudável? Eu gosto muito de comer salada.
Mas quando eu fui em Moçambique pela primeira vez, eu comi salada de repolho. Tem um restaurante português, é o único lugar onde o pastor Elias aconselha a gente a comer, porque a higiene é perfeita. Eles trabalham como se fosse uma cozinha brasileira. E sabe o que eles fazem? Eles pegam o repolho e cortam o repolho em 4 pedaços. Pega aquele repolho, coloca na água fervendo, cozinha o repolho. Quando ele está cozido, ele corta aquela parte mais durinha, solta todas as folhas, coloca tomate, pica cebola, pega um azeite português, tempera aquilo e serve para a gente. Eu fiquei encantado, o pessoal comendo, eles trazem o frango, eles cortam um galeto no meio e dividem para 2 pessoas. Eu fiquei assim, degustando a salada de repolho e torradinha, pãozinho cortado, torradinha, comi isso e fiquei satisfeito. Então a linguagem que o salmista está usando é isso: como é bom, como é agradável, quando você come alguma coisa e você degusta assim, mastiga, e aquilo é aquela coisa deliciosa, né? O presbítero Francisco, que é criterioso, a gente comendo lá no sítio, ele falando assim: pastor, para o alimento produzir todos os nutrientes que precisamos para a nossa vida, a gente precisa mastigar pelo menos 50 vezes. Eu falei, com essa paciência toda, Francisco, você mastiga até 100. Enquanto você mastiga a primeira colherada, eu já estou na 4ª. Vida cristã é isso, irmãos. É conhecer as pessoas, é conviver com as pessoas, é olhar para o Jonas, e a primeiro momento me assustar com o Jonas, mas depois andar com o Jonas e caminhar com o Jonas e falar: nossa, o Jonas tem valores que eu desconhecia. Vocês perceberam que ele está até aqui um representante da doutrina da eleição aqui? Ele conduz o louvor assim, eu estou ali sentado falando: nossa, ele está lendo, está estudando, e está um defensor da doutrina da eleição. Está a cópia do Hernandes Dias Lopes. A gente vai conhecendo, vai caminhando, vai andando. O evangelho é isso, é uma oportunidade para nós andarmos e caminharmos com Jesus. Quando eu cheguei na igreja, eu era um garoto de 8 anos, mas eu tinha tantas decepções na minha vida. Eu tinha tantas decepções de ver, eu vou usar um termo muito pesado, o inferno, que era a casa dos meus avós, onde nós morávamos. A minha tia caçula insultando a minha mãe com um temperamento forte, aquelas brigas, aquelas coisas loucas. A minha mãe extremamente oprimida, quando chegou na igreja, não precisava colocar a mão nela para orar, era só orar e ela caía possessa. Isso demorou um processo. Como que eu não posso olhar para o evangelho e ver que esse evangelho é libertador, que esse evangelho é transformador, e ver que esse evangelho muda a nossa vida, ver que esse evangelho oferece para a gente uma perspectiva diferente? Esse evangelho apresenta para a gente a perspectiva do amor, a perspectiva da renúncia, a perspectiva do Cristo ressurreto, do Cristo que se entrega por nós, do Cristo que nos ama ao ponto de dar a sua vida. Como eu não posso olhar para este evangelho e olhar que Jesus, ele me ama de tal maneira que ele apenas não me salva para a vida eterna, mas um dia eu chego aqui nessa igreja com um diagnóstico cardiológico, dizendo que eu tinha sido picado de barbeiro, que o meu coração estava grande, que eu podia morrer a qualquer instante. O pastor Josias me unge, ora comigo e diz: filho, vai fazer os exames, Deus tem poder para te curar, Ele é soberano, segundo a sua vontade, Ele faz o que lhe apraz. Eu faço o exame dias depois, e o médico olha os exames, fica surpreso e diz: se existe milagre, aconteceu um milagre com você, o seu coração está novinho. Como que eu não posso crer nessa perspectiva do evangelho que transforma? Então a importância de relacionamentos saudáveis para o crescimento da igreja. A igreja não cresce só em números, irmãos. A igreja não cresce só na quantidade de pessoas. A igreja cresce em maturidade. A igreja cresce socialmente. A gente tira do que tem, dá para o outro, entrega para o outro. O evangelho não é o evangelho da mesquinhez. A gente não sai daqui para ofertar para outro país porque a gente quer ter uma igreja melhor, mais bonita. A gente vence tudo isso porque o evangelho é o evangelho que transforma. Eu estudei 4 anos para me formar em bacharel em teologia. Alguém lá na Coreia do Sul pagou o meu curso de 4 anos, pagando o meu curso, pagou todo o meu curso.
E um dia eu sentei com o diretor, falei, pastor André, eu quero o nome dessa pessoa, eu preciso mandar uma correspondência para essa pessoa, eu nunca vou poder ir à Coreia, mas eu quero saber, eu quero ver uma foto dessa pessoa. Ele disse, essa pessoa só quer que você agradeça a Deus pela oportunidade que você está tendo, e quando você tiver a oportunidade, você abra a oportunidade para outras pessoas. Como que eu não posso crer nesse Cristo, nesse evangelho que é o evangelho do amor, da perspectiva de nós amarmos, de nós caminharmos uma milha a mais, de nós abrirmos mão às vezes do nosso direito. Esse óleo que o salmista fala aqui, a união entre os irmãos, esse óleo é terapêutico. Esse óleo é terapêutico. Você vai olhar para a Bíblia e vai ver vários textos citando. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. Ele produz cura, alívio. Olha Lucas capítulo 10, versículo 34. Olha Tiago capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, ore por ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha a perspectiva do óleo, olha a perspectiva desse óleo que desce sobre a cabeça. É a perspectiva da libertação, da transformação, da mudança radical na nossa vida. Então a união aos olhos de Deus, no primeiro momento ela é bela, Deus agrada. Mateus capítulo 5, versículo 22 diz que nenhuma cidade, nenhum reino, nenhuma casa subsiste se ela estiver dividida. Ela não prevalece, ela não prosperará. Paulo chama a igreja de Corinto, lá na primeira carta, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, você vai olhar lá, ele chama aqueles cristãos de carnais, de imaturos, ele usa termos duros para chamar a atenção daqueles cristãos. A igreja primitiva, a simpatia dessa igreja, ela se deu pelos que estavam de fora. Lê Atos 2,47. A cada dia acrescentava o Senhor àqueles que haveriam de ser salvos. E o texto diz assim, caindo na simpatia de todos. Uma igreja simpática, quem estava de fora, quem não era da igreja, olhava, obrigado Jonas, olhava para essa igreja e falava, que igreja simpática, que igreja, que ambiente gostoso, que ambiente agradável. E havendo isso, o texto diz, a cada dia o Senhor acrescentava, é um acraseado, acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Amém? Amém? Paulo faz um diagnóstico da igreja de Corinto. Pode olhar o texto lá, que você vai observar. Olha o texto da ceia para você ver. Examine-se cada um a si mesmo, esperai uns pelos outros, ele fala, tudo isso aqui era o reflexo do que a igreja de Corinto era. Os que tinham mais condições chegavam primeiro, comia tudo, os que chegavam depois, não tinha relógio, os que chegavam depois, os que haviam chegado mais cedo tinham comido, tinha gente embriagada, porque a ceia era vinho puro, natural, tinha gente que já estava chamando Jesus de Genésio dentro da igreja, e Paulo fala, vocês são meninos. Ele diagnostica aquela igreja, e há um versículo muito forte, no versículo 30, ele diz assim, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz assim, isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Qual é a perspectiva do texto do capítulo 11? É a perspectiva da ceia, é a perspectiva de compartilhar, de sentar à mesa e compartilhar, é lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. E Paulo chama a atenção dessa igreja, ele traz o diagnóstico dessa igreja, há entre vocês muitos fracos e doentes e muitos que morrem, que dormem. E aí Tiago, capítulo 5, versículo 16, assim, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Amém? Orai uns pelos outros para serdes curados. Diga para a pessoa que está ao seu lado, ore por mim. Agora você que ouviu, fala para ele assim, ore por mim também. Oração é cura. A gente não deve andar na garupa dos outros pedindo oração, né? Que o pessoal brinca e chama de crente 6 horas, né? 6 horas por mim, né? Não, mas a gente pode contar com a oração de alguém, ela é benéfica, ela é abençoadora.
Ou seja, onde há comunhão, há cura. Um outro aspecto interessante, a união entre os irmãos, ela é restauradora. Olha o que diz o versículo 3. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Primeira parte, é como o orvalho do Hermon. Se você observa o orvalho, dá uma olhada no texto de Oséias, capítulo 14, versículo 5. Diz assim, olha o que Deus está dizendo que Ele vai ser para o povo. E que povo é esse? É o povo que está indo para o cativeiro por desobediência, por não ouvir a voz de Deus, por não obedecer Deus. Oséias está falando da restauração deste povo. E na restauração, olha o que Deus promete para este povo: serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Ou seja, o orvalho, ele é discreto, ele cai sem alarde, ele cai sem trovões, sem relâmpagos. O orvalho vem à noite, o orvalho vem depois do calor, o orvalho vem nas horas mais escuras. Qual é o momento que você está vivendo na sua vida? Talvez você está vivendo na escuridão da decepção no casamento, você está vivendo o momento da escuridão com um diagnóstico médico, você talvez esteja convivendo com a escuridão do desemprego, você está convivendo com a escuridão da mágoa, da tristeza, do rancor. Eu não sei com qual escuridão você está vivendo. Jesus está dizendo a promessa: eu serei como o orvalho. Então, quando o salmista diz assim, é como o orvalho do Hermon, ele está falando que Deus é para a gente o orvalho. Deus traz consolo, traz paz, traz refrigério, traz alegria. Como que a gente pode perder um ente querido, chorar, mas ao mesmo tempo ter alegria? É porque a gente tem esperança de um dia encontrá-los na glória. Paulo escreve dizendo: Cristo em vós, esperança da glória. A única coisa que nos faz caminhar, triunfar vitoriosamente é a esperança da vida eterna. Aqui nós temos decepções, aqui nós temos enfrentamentos difíceis da vida, mas nós temos a esperança da vida eterna. Eu serei como orvalho para Israel. Diga para quem está ao seu lado: Deus é orvalho para você. Deus é orvalho para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Deus é orvalho. Aleluia. Amém? E tem uma coisa interessante: o orvalho, ele é constante, ele é abundante. Esses dias que eu fiquei lá na chácara acompanhando os meninos que estavam trabalhando. E Biúna é um lugar que chove bastante, faz muito frio. E era muito comum você levantar todos os dias de manhã e está tudo molhado, aquele orvalho. Você pisa na grama, você molha o calçado, está tudo molhado. E aí olhando para esse texto aqui, eu falei: meu Deus, Deus é isso para a gente. Deus faz exatamente isso na nossa vida. A cabeça às vezes está a mil, o coração está quase explodindo de tantas situações, tantas coisas agradáveis. Orvalho sobre a nossa vida. Amém? Deus é orvalho sobre a nossa vida. Aleluia. Verdadeira amizade não é discreta, é constante, é restauradora. Pensando nesse texto, lendo esse texto, preparando a mensagem, eu me lembrei dos 17 dias que eu fiquei no hospital, tomando medicamento o tempo inteiro, medicamentos fortíssimos, 17 dias sem conseguir se alimentar de jeito nenhum. Eles trocavam a alimentação, não conseguia. Muitas pessoas foram ficar comigo, mas quando o seu Genivaldo e o presbítero Valdir chegava, parece que lá dentro de mim, assim, o coração dava aquela pulsada forte, porque eles chegavam e sentavam do meu lado e começavam a dizer palavras, né? Pastor, que bom, o senhor está melhor do que ontem. Nossa, o senhor melhorou bastante. Eu estava me vendo todo quebrado. O senhor melhorou, pastor. O senhor, nossa, o senhor vai sair logo daqui, pastor. Nossa, o presbítero Valdir, logo, logo nós vamos fazer uma grande festa. O senhor vai estar... O evangelho é a perspectiva da alegria. A gente encontra alguém que está para baixo, está triste, está decepcionado, está querendo chutar, na linguagem popular, o pau da barraca. O evangelho entra na vida dele, no coração. É por isso que eu prego e digo sempre, talvez vocês estejam cansados de ouvir. Missa pode ser até informação para as pessoas,
Mas culto, evangelho não pode ser informação. Isso tem que passar por aqui, tem que ficar aqui, tem que descer aqui. Porque quando desce aqui, produz coisas extraordinárias na nossa vida. Sabe o culto que é bom, que é gostoso? É quando Deus trata para a gente volta para casa, você deita no travesseiro e faz uma reflexão do que Deus falou, e você fala assim: Deus, obrigado, porque mesmo sendo pecador, o Senhor está me dando a oportunidade de caminhar com o Senhor, de melhorar o meu relacionamento, de continuar firme. Deus, eu estou no caminho certo, porque se eu largasse tudo isso, eu já tinha me complicado todo. Obrigado, porque o Senhor continua sendo perspectiva forte para a minha vida, mudança para a minha vida. Deus tem um caminho excelente para a sua vida. Deus tem um caminho de excelência para a sua vida, para a sua família, mas tudo isso passa por aqui, passa pelo Evangelho, passa pelas Escrituras, passa pelo que Deus tem para nós. Amigo, você não precisa ficar dando explicação para ele, explicando sua vida, falando nada. Amigo sabe que você é frágil, que você erra, que você tem dificuldade, e ele está lá disposto a caminhar com você, te ajudar em oração. Você está com o fardo pesado, aí o amigo vem do lado e fala assim: ó, vem aqui, deixa eu aliviar a sua cruz. Eu me lembro de um dia que o presbítero Emerson entrou lá. Esse dia eu fiquei até com muita dó dele. A Sônia estava comigo, ele chegou lá, e bem na hora que estavam fazendo curativo, né, presbítero Emerson? E a hora que ele olhou assim, eu vi que ele ficou pálido, ficou branco, saiu de lá. E aí a hora que ele saiu, eu falei para a Sônia: Sônia do céu, será que o presbítero Emerson vai passar mal no retorno, não? Mas foi tão bom para mim, foi tão curador para mim ele chegar, orar comigo e falar: pastor, a igreja está orando pelo senhor. Irmãos, nós precisamos ter pessoas que caminhem com a gente nas nossas dificuldades, na dor, no sofrimento. Cada pessoa que chegava lá, eu fiquei lá, vou abrir para você, todo mundo faz, né? Todo mundo passa por isso. Estava tantos dias depois da cirurgia, sem ir no banheiro, aí chega a Tereza com um monte de mulher. Os médicos tinham dado tudo quanto é tipo de laxante para mim, nada resolvia. Aí entra a Tereza, a hora que a Tereza entra, minha barriga faz assim. Brrr. Falei: ai. Tereza fala: tem mais um monte de mulher entrando aí, pastor. Aí eu já estava gelado, sabe quando você fica gelado? Eu apertei a mão da Sônia, falei: Sônia, pelo amor de Deus, pede para ela sair daqui, senão eu vou passar vergonha. Pelo amor de Deus, pede para ela sair daqui. A gente é tão humano, a gente é tão igual todo mundo, igual a qualquer pessoa, né? Aí elas tiveram que sair, foi todo aquele processo difícil, que eu não vou contar para vocês, mas resolveu o meu problema, foi uma bênção. E sabe que às vezes Deus permite que a gente passe por isso, para a gente descobrir quem a gente é mesmo? Deus permite que a gente seja quebrado de uma certa forma, em algumas coisas da nossa vida. Uma outra coisa interessante, a união entre os irmãos, ela é abençoadora, está ainda no versículo 3, ela é abençoadora com crescimento numérico. As pessoas entram na igreja e elas conhecem a Cristo, e quando elas aceitam a Cristo, decidem por Jesus, sabe o que acontece? É a vida de Deus entrando nelas. Então a igreja é abençoadora nesse sentido. Aliás, o poder público deveria reconhecer a igreja, porque a igreja presta um serviço à nossa sociedade sem nenhum custo. Quanta gente perigosa, quanta gente que dava trabalho, que bebia, era bravo, quanta gente que estava nas drogas, no tráfico, quanta gente com a vida completamente torta. E Jesus mude, porque o evangelho é poderoso, o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, diz as Escrituras. A igreja é um lugar de crescimento espiritual, a bênção de Deus, o cuidado, como dizia o pastor Tiago, como diz o pastor Tiago. A Sônia estava com vontade de comer chocolate Cacau Show. Aí eu fui falar para casais, no final lá eles deram para a gente assim uma cestinha cheia de chocolate Cacau Show. A Sônia falou para o meu ouvido assim: nossa, eu estava com uma vontade, Deus sabe até o que a gente está com vontade de falar. Deus cuida da gente com detalhes assim, tão, sabe, coisas tão simples, tão... Eu olhei para o chocolate e sinceramente eu não sou muito simpático a chocolate, não ligo muito para chocolate, mas para ela era uma coisa boa, como nós somos uma só carne, ficou para ela, né? Deus cuida da gente em detalhes, irmãos, o evangelho proporciona isso.
Onde não há união, a Bíblia diz que ali Deus não ordena a sua bênção. Olha o marco do texto. É como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte Sião, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Vida. Percebe que são duas coisas? Bênção e vida. E vida aqui está nos dois sentidos. Vida é vida no sentido de desfrutar a alegria de viver. Sabia que tem gente que vive e ao mesmo tempo não vive? Não tem prazer, a vida perdeu sentido. Se eu tivesse morrido há 10 anos atrás, não faria nenhum mal para minha família, há pessoas que chegam a esse nível. Agora, quando Deus entra no nosso coração, na nossa vida, a gente pode ter pão de 3 dias para comer. Ora, agradece a Deus. Fiquei com o Jonas aqui da doutrina da eleição, é exatamente isso. É ter conforto, é sentir consolo, conforto e segurança em Deus. A maioria dos cristãos não vivem isso, não desfrutam disso no Evangelho. Nós precisamos desfrutar disso no Evangelho. E a gente fica às vezes só no triunfalismo. Deus vai dar, Deus vai fazer. Tem dia que Deus não quer fazer, e daí? Qual o problema? É Ele quem decide, é Ele que faz ou não faz. Mas nós cantamos, Ele continua sendo Deus e ponto final. A gente precisa correr o risco, irmãos, de não ficar na igreja 10, 20, 30, 40, 50 anos e de repente morrer sem a menor perspectiva da alegria, de desfrutar da alegria de Deus, da alegria do Evangelho de Jesus. Porque eu quero te dar uma notícia e ela é chocante. Deus não vai fazer tudo que você acha que Ele vai fazer, não, sabia? Você sabia que Deus não vai fazer tudo que você acha que Ele vai fazer? Porque Deus tem vontade própria, Deus tem livre escolha, e o homem precisa ter responsabilidade nessa caminhada com Deus. Deus nos salva, a salvação é pela graça, mas Ele nos responsabiliza a caminharmos seguramente olhando para Ele. E o escritor de Hebreus diz uma coisa que é fundamental, olhando para o autor da nossa fé, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aonde começa e aonde termina a nossa fé, é para Ele que precisamos olhar. Essa é a perspectiva do Evangelho. Mas existem alguns impedimentos, algumas coisas que impedem. Nós não podemos ter no Evangelho, na fé, um crescimento espiritual retardado. O nosso crescimento não pode ser retardado. Nós não podemos ter hidrocefalia, a cabeça grande, mas o corpo mirrado. Nós não podemos ser assim. Isso é conhecimento sem prática. Conheço, a cabeça fica enorme. Eu vi uma irmã entregando uma profecia para uma pessoa, mulher de Deus, entregando uma profecia para a pessoa dentro da minha casa. Diz para a pessoa assim, Deus está me mostrando e mandando dizer para você, Deus te chamou para o ministério, Deus preparou você, treinou você, separou você. E sabe o que Deus está mostrando? Você com uma cabeça enorme, grande, você está com uma cabeça enorme, o seu corpo está pequenininho. Você está fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Aquela pessoa saiu dali e disse para mim assim, quando Deus quer usar essa mulher, Ele usa, mas quando ela quer ser usada por ela, Ele é usada por ela mesma. Já passou 4 anos, eu estou vendo essa pessoa caminhar na mesma perspectiva, as coisas vão lá em cima, voltam, as coisas só dão errado, e eu fico olhando. Isso é hidrocefalia, a cabeça cresce, mas o corpo não acompanha o tamanho da cabeça. O Evangelho não pode ser só informação para a gente. Já pensou eu passar aqui 40 anos da minha vida cheio de informação, com a cabeça enorme, mas o meu corpo, o meu coração do mesmo jeito? O Evangelho é para transformar a nossa vida por completo. Não pode haver sedentarismo no Evangelho. Quando a gente se alimenta e não faz exercício, a gente fica sedentário, há risco de ter colesterol alto, há risco de infartar, e isso resulta em morte. Nós não exercitamos na fé. Paulo fala para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade tem a promessa para a vida agora e para a vida que há de ser. Ou seja, eu preciso exercitar na minha fé, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. O Evangelho tem que me tocar, tem que me tirar da zona de conforto. O Evangelho tem que mexer com as minhas emoções.
Esse evangelho que eu só quero, eu só recebo, eu só sou abençoado, não é evangelho. O evangelho não é me dá aqui, fica aqui. O evangelho é eu vou dividir, eu vou contribuir, eu vou abençoar. O evangelho é o evangelho que abençoa alguém. A gente não pode ter uma vida de flacidez. O que significa isso, pastor? É descaso de atividades. Sabe qual é o remédio para isso, para essa doença? É tomar sol, é fazer musculação. A gente não pode ter, tudo isso está associado ao evangelho. Pastor, o senhor virou médico? Não, é que você lê o texto bíblico, que você vai buscar as referências do texto e está falando exatamente disso. A gente não pode ter autismo, ser desligado de tudo que está à nossa volta. Eu tenho uma prima que está morando em Diamantina, o filhinho morava no Rio de Janeiro, o filhinho nasceu, e ela começou a perceber que aquele menino estava crescendo, mas tinha alguma coisa errada. E aí ela foi passear em Diamantina, visitar a minha avó. A minha prima falou para ela: leve esse menino está com característica de autismo. Você está maluca? Esse menino está com característica de autismo. E ela foi, levou o menino para fazer todos os exames. Chegou lá, de fato a criança é autista. Ele deve ter 10, 11 anos de idade, está enorme. Não dá para segurar ele de tão forte que ele está. Mas ele é como se fosse uma criança de 6 meses de idade. Quando o pastor em Sorocaba, tinha um rapaz na minha igreja, um advogado, um rapaz envolvido em São Paulo, 2 filhos nasceram com autismo. Um dia eu fui convidado para almoçar na casa da avó das crianças. Um deles era enorme, tinha quase 2 metros de altura, o outro um pouquinho menor. O mais novo, tinha um grau de autismo menor do que o outro. O mais velho, o autismo dele era avançadíssimo. E eu fiquei chorando ao ver aquela criança. Ele pegava a comida e comia com as 2 mãos assim, o prato no chão, ele comendo com as 2 mãos assim, formiga, ele pegando formiguinha e comendo formiga. Nós não podemos ser autistas na fé, desligado de tudo que está à nossa volta, não olhar para a necessidade das pessoas. Nós precisamos olhar para aquilo que o evangelho diz para a gente. Jesus, sendo Deus, ele abre mão do direito de ser Deus e vem aqui, assume a forma humana e vive e morre por nós, entrega a sua própria vida na cruz. Ninguém precisa me entregar, ele disse: ninguém precisa tomar a minha vida. Eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida. E quando os soldados chegam, ninguém precisa levar Jesus. Ele vai andando e ele entrega a sua própria vida. Ele está se entregando por nós. O evangelho é o evangelho da entrega. Pastor, o que nós precisamos fazer? É preciso identificar e romper com as barreiras que afetam a nossa vida cristã como um todo, em todas as áreas. Olhar para a vida cristã como um todo e dizer para Deus o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor espera de mim. Deus vai dizer para a gente o que Ele espera da gente. Nós precisamos alcançar os necessitados. Nós precisamos provocar o crescimento da igreja por meio dos nossos relacionamentos. Nós precisamos nos relacionar com pessoas que estão afastadas de Deus, que estão distantes da cruz de Cristo, distantes do Evangelho, e que por meio do Evangelho a gente alcance eles para a glória de Deus. Nós precisamos tornar o Evangelho acessível às pessoas. A gente fala muito de do governo não tornar a educação uma educação acessível ao pobre. A gente fala muito da saúde, do SUS. O governo não torna acessível a saúde para o povo. Sabia que às vezes a gente é que nem os nossos governantes? A gente recebe Jesus e está tudo maravilhoso. A gente não torna Jesus acessível para as outras pessoas. O que Ele fez na minha vida, na minha casa, na minha família, Ele quer fazer por outras pessoas. E eu e você somos responsáveis por isso. Amém? Hoje é o culto do amigo, por isso que eu estou ministrando essa palavra. Você precisa ser amigo de alguém. Você precisa ser o instrumento de Deus para trazer alguém para o Evangelho. Nós temos filhos biológicos, mas nós temos filhos da fé. É impossível a gente não olhar para trás e ver alguém que a gente contribuiu para a vida dessa pessoa,
Outro dia uma moça mandou uma mensagem para mim, e no primeiro momento eu não me lembrava de quem era. Aí depois, Rose Araújo, aí eu olhei, Rose. E aí eu me lembro quando essa moça chegou na igreja com uma filhinha pequenininha, sem perspectiva. E aí essa moça foi, discipulamos, se batizou, ficou na igreja, conheceu um pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, casou-se com aquele pastor, mudaram para a Baixada Santista, foram plantar uma igreja. Aí ela manda uma mensagem para mim falando tudo que Deus está fazendo através da vida deles. O tamanho que eu fui lá bem no início, quando estava começando a igreja, e ela manda uma mensagem para mim, falando do que Deus está fazendo, das pessoas sendo batizadas, sendo salvas. O marido era envolvido com ocultismo, com um monte de coisa, escreveu um livro e tal, e aí outro dia eu recebo uma mensagem dele, e dizendo assim para mim: pastor, muito obrigado, porque o senhor pastoreou essa mulher que hoje é minha esposa, e que mulher de Deus, que bênção, eu sou muito grato ao senhor. A irmã Sônia, a Rose fala de vocês o tempo todo, ela lembra dos conselhos de tudo. Irmãos, é impossível a gente olhar para trás e não ver filhos na fé, pessoas que nós contribuímos para a salvação dele. E eu não acho que a gente vai chegar no céu, a gente vai ter esquecimento da memória, não. A gente vai chegar no céu, vai olhar para as pessoas e vai ter alegria de saber que nós contribuímos para a salvação daquela pessoa. No céu é um lugar de regozijo, de prazer. Amém? Nós somos incompletos aqui, nós não temos plena alegria aqui. A alegria que temos, ela é sombra do que teremos no céu. Mas no céu nós teremos lembranças gloriosas, maravilhosas. Você pode ser uma bênção para as pessoas, você tem sido bênção para muitas pessoas. Estenda esse óleo para a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe nessa noite, e que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração, e que você saia daqui convicto de que Deus te chamou para produzir no seu reino, para ser bênção no seu reino. Amém?